Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 18 de julho de 2023, 20 horas e 6 minutos. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. 20 horas e 6 minutos. Hoje nós estivemos aqui de manhã, agora à tarde e agora à noite também. E à tarde eu dei uma introdução naquilo que eu vou trazer agora, que é o livro de Enoque. E como eu disse, eu vou comentar as partes que para mim são abertas e as partes que são fechadas, como cosmologia bíblica, eu sei muito pouco. Então eu vou comentar dentro daquilo que eu sei, entendendo? Mas a parte do livro de Enoque nós vamos tentar. E quem tiver aí elucidação de algumas coisas, por favor, se manifeste, tá bom? Que aí fica mais fácil pra gente, né? Pra gente entender. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Paz, Valmira. Não vamos perder tempo porque o povo aí não tá perdendo tempo, gente. Veio uma notícia aí do Canadá que pastores estão sendo presos, tá? Com penas de quase 8 anos de prisão. Então, já viram, né? Como o Canadá ainda pertence à Inglaterra, eles são julgados pela União Europeia. Entenderam? Pelo Fórum da União Europeia, alguma coisa assim, e já estão sendo presos, tá bom? Então, foi a última notícia que eu fiquei sabendo aí agora. E aqui não vai ser diferente. Não se esqueça que tem uma prefeitura aí no estado de São Paulo que já foi proibido ler a Bíblia antes de começar a sessão e dizer que essa sessão está começando sob a proteção de Deus. Não pode mais tocar no nome de Deus dentro das câmaras de vereadores das cidades, né? Pelo menos dessa cidade aí, mas isso aí vai alastrar. Então, Satanás está correndo porque ele sabe que tem pouco tempo. O tempo dele é muito pequeno. Ele deve ter aí em torno de 3 anos e meio. É o que ele tem. E nós temos também pouco tempo. Então, irmãos, é o seguinte. Presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Podem ver que as pessoas que estão tentando buscar Deus, elas estão buscando, sim, com certeza, pastor, permissão de Deus, com certeza, tudo está na permissão dele, né? E nada é feito entre eles planejarem e Deus permitir, tem uma distância grande, mas nós sabemos que o momento agora é de permissão de Deus e que o momento ele não vai parar, ele vai avançar. Mas o que impressiona um pouco a gente é o seguinte, é que as pessoas que elas gostam do mal, as pessoas que gostam da mentira, elas estão se afundando na mentira, elas estão se afundando na maldade. Reparem para vocês verem, aqueles que às vezes nem crentes são, mas estão vendo tudo isso, estão ficando assustados. E estão assim, perplexos. Pessoas que não são crentes e estão tentando se afastar de tudo isso. E no meio dos crentes, no meio daqueles que se dizem de Deus, também está acontecendo a mesma coisa. Uma turma está se apegando ao Senhor, mas outra turma está se afastando. Eles não querem saber. Eles estão indo mesmo na contramão da situação. E isso chama muito a atenção. Esse canal da Noiva do Anticristo enviou uma receita desse... Como é que é? Pois a minha irmã enviou uma receita desse canal. Eu mandei um vídeo sobre a Noiva do Anticristo, lá no canal. Mandei um vídeo. Você ouviu o vídeo? Você ouviu o que é o vídeo? É impressionante. É a doutrina
de dizer que o Espírito Santo é mãe. É a doutrina, tá lá, nova era pura, nova era pura. Então, irmãos, prestem atenção, é o joio e o trigo. O canal que eu mandei, o Jussara, o canal que eu mandei é da Gemima Gomes, não é Nova Era. O canal que eu mandei está alertando contra isso, presta atenção. O que eu mandei lá, ela está alertando contra como é que diz? Contra, o canal da Gemima Gomes está anunciando contra, presta atenção. E aí eu fui procurar uma coisa no YouTube e achei esse vídeo dela. E esse vídeo está elucidando esse erro que estão fazendo aí, dizendo que o Espírito Santo é o lado feminino de Deus. Presta atenção. E ela está alertando quanto a isso e mostrando da onde vem essa doutrina, da onde vem isso daí. Entenderam? Está alertando para o que está acontecendo. Vamos colocar cada coisa no seu lugar para não dar confusão, tá? Preste atenção. Mas vamos lá, então nós vamos começar. Vamos observar, irmãos, porque quem é santo está se santificando, quem é sujo está se sujando. E nós estamos assim, tudo acontecendo muito rápido. Daqui para frente vai ser um turbilhão de coisas acontecendo uma atrás da outra. Eles estão correndo contra o tempo, entenderam? Eles estão correndo contra o tempo. Mas vamos lá, para a gente poder entender o que Enoque vem dizer sobre os tempos de agora. Enoque fala dos tempos de agora. Presta atenção. Presta bastante atenção. Palavras de bênção de Enoque, com as quais bendisse os escolhidos justos que estarão presentes no dia da tribulação. Paz, Vânia. Preste atenção. Palavras de bênção de Enoque, com as quais bendisse os escolhidos e justos que estarão presentes no dia da tribulação, quando todos os maus e ímpios serão eliminados. Você escutou direito? E iniciou dizendo: eu sou Enoque, homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, que teve a visão do Santíssimo nos céus, e que os anjos me revelaram, e deles ouvi tudo e entendi conforme via. Não os acontecimentos desta geração, mas de uma geração distante que virá. Entendeu? De uma geração distante que virá. Com relação aos escolhidos que mencionei, quando iniciei meu discurso, o Santíssimo sairá de sua morada, e o Deus eterno caminhará sobre a terra, sobre o monte Sinai, e aparecerá com o seu poder dos céus. E todos serão tomados pelo medo, e os vigilantes serão tomados pelo tremor. Quem são os vigilantes? Nós já vamos ver quem são. E tentarão se esconder nas extremidades da terra. E as montanhas altas tremerão e cairão, e os lugares altos serão abaixados. Os montes derreterão como a cera diante da chama, e a terra será destruída. E tudo que está sobre a terra morrerá, e todas as pessoas serão julgadas. Mas os justos receberão a paz, e os eleitos serão protegidos, e a piedade estará com eles. E eles todos pertencerão a Deus, e prosperarão e serão abençoados. E ele ajudará a todos, e a luz aparecerá para eles, e a paz será feita com eles. Veja, ele vem com miríades de santos para executar o julgamento sobre todos.
destruir os pecadores e pedir conta às pessoas sobre todos os seus trabalhos pecaminosos que cometeram e todas as coisas duras que os pecadores falaram contra ele. Lembra? O livro de Enoque falou, aliás, o livro de Judas hoje à tarde falou isso. O livro de Judas agora à tarde, nós lemos sobre isso. Boca dura. Pecadores que falam contra Deus. Lembra que eu comentei dos astros? Das estrelas, né, de Hollywood que falam contra Deus. Lembra que eu falei? As estrelas brasileiras também, que nos seus programas de humor distratam a Deus. Quantas vezes, né, irmão, a gente sentou na frente daqueles programas e dissemos amém para aqueles programas, demos risada, né? Eu me arrependo muito, sabia? Me arrependo muito disso. Me arrependo muito mesmo. Esses vigilantes que ele está falando aqui são os anjos. Os anjos que foram convocados para cuidar dos homens no período pré-diluviano, que nós vamos ver aqui na frente, tá? Capítulo 2. É bem curtinho os capítulos, tá? Observe, tudo o que ocorre nos céus, como os astros celestes não mudam as suas órbitas, e como nascem e se põem em ordem, cada um em seu momento apropriado, e não violam a lei a qual foram submetidos. Veja a terra e preste atenção às coisas, veja a terra e preste atenção às coisas que ocorrem nela, da primeira à última, como são inabaláveis, como nenhuma das coisas sobre a terra muda, mas todos os trabalhos de Deus são constantes. Veja o verão e o inverno, como toda a terra se enche de água, como nuvens, o orvalho e a chuva que cai nela. Capítulo 3. Observe e veja como no inverno todas as árvores parecem que ficam secas e perdem todas suas folhas, exceto 14 árvores, que não perdem a folhagem, mas retêm a folhagem por 2 ou 3 anos até a renovação. Capítulo 4. E mais uma vez, observe os sinais do verão. Como o calor do sol chega sobre a terra, e você procura sombra e abrigo devido ao calor do sol. E a terra também esquenta com um calor radiante, e você não consegue pisar na terra ou na rocha, por causa do calor. Capítulo 5. Vocês observaram que ele mostra aqui que tudo que Deus faz, ele é sempre daquele jeito. O sol sempre nasce no mesmo lugar. A lua, as estrelas sempre estão no mesmo lugar. Tudo tem sua estação correta. Nada foge daquilo que Deus colocou. Mas olha o que vem agora no capítulo 5. Observe como as árvores se cobrem de folhas verdes e de frutos. Preste atenção e conheça todos os trabalhos de Deus e reconheça como Ele, que vive eternamente, os fez. E todos os seus trabalhos continuam ano após ano, para sempre. E todas as tarefas que eles realizam para Ele e as tarefas deles não mudam, mas são realizadas de acordo com o que Deus ordenou. E veja como o mar e os rios, da mesma forma, não mudam e cumprem os seus mandamentos. Mas vocês não foram inabaláveis. Quem é esses vocês? Os homens. Não foram inabaláveis, nem respeitaram os mandamentos do Senhor, mas se afastaram e falaram orgulhosamente e com palavras duras e com as suas bocas impuras contra a grandeza de Deus. Ah, vocês que têm o coração duro, não terão paz. Portanto, malditos serão seus dias, os anos de sua vida serão reduzidos. Não terão e os anos de sua ruína serão multiplicados em execração
eterna, e vocês não terão misericórdia. Naqueles dias, vocês tornarão os seus nomes uma maldição eterna diante de todos os justos. E devido a vocês, todos o amaldiçoarão. E devido a vocês, os ímpios serão uma maldição. E todos os justos se alegrarão. E haverá perdão de pecados em toda misericórdia, paz e tolerância. Haverá salvação para eles, uma luz bondosa. E para todos os pecadores não haverá salvação, mas uma maldição. Aqui a gente nota bem, né? O joio e o trigo. Mas para os escolhidos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. E então será concedida aos escolhidos a sabedoria, e eles todos viverão e não mais pecarão, seja através de orgulho ou através de impiedade. Mas os sábios serão humildes, e eles não transgredirão novamente, nem pecarão todos os dias da vida deles. Nem serão assassinados por ódio ou raiva, mas os dias de sua vida serão completos. E as suas vidas aumentarão na paz, e os anos de sua alegria serão multiplicados, em felicidade eterna e paz todos os dias da vida deles. Capítulo 6. E naqueles dias, presta bastante atenção nessa parte, muita atenção aqui agora. E naqueles dias, os filhos dos homens se multiplicaram e nasceram filhas bonitas e agradáveis. Escuta isso. E os anjos, filhos do paraíso, que paraíso é esse? O céu. As viram e as desejaram. E disseram uns aos outros: vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e ter filhos com elas. E Samiasa, que era o líder deles, disse: receio que vocês não concordarão com este ato, e eu sozinho tenha que sofrer o castigo por um grande pecado. Eles sabiam que eles estavam pecando. Eles sabiam. E eles sabiam das consequências do pecado. Por isso, meu irmão, anjo no céu não fica se não tiver na integridade do Salvador. O anjo não tem perdão. Se ele pecar, pecou e acabou. Não tem segunda chance para quem ficou em cima do muro, como querem dizer aí. Não existe, tá aqui, ó. Vou ler de novo. E naqueles dias os homens, os filhos dos homens se multiplicaram e nasceram filhas, bonitas e agradáveis. E os anjos, os filhos do paraíso, as viram e as desejaram e disseram uns aos outros: vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e ter filhos com elas. E Samiasa, que era o líder deles, disse: receio que vocês não concordarão com este ato, e eu sozinho tenha que sofrer o castigo por um grande pecado. E eles todos disseram: vamos fazer todos um juramento e um pacto, nos ligando todos por imprecações mútuas, para não abandonarmos este plano, mas para concluí-lo. E todos eles juraram juntos e se ligaram por imprecações mútuas. E eram ao todo 200, que desceram nos dias de Jared. Jared era pai de Enoque. Então, quando Enoque nasceu, isso aqui já estava acontecendo. No pico do Monte Hermon, e o chamaram de Monte Hermon, porque foi onde todos juraram e se ligaram por imprecações mútuas. E estes são os nomes dos seus líderes: Samiasa, o líder deles, Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Amarós, Baratel, Ananel, Zaquiel, Sansapeel, Satarel,
Turel, Jomiael, Sariel. Com um desses, cada um desses é chefe de 10 anjos. Eram 200 anjos. E todos os anjos escolheram esposas. E cada um escolheu uma e começaram a ter relações sexuais com elas. E a conviver com elas e ensinaram a elas encantamentos, feitiços, corte de raízes, conhecimento de plantas, e elas engravidaram e conceberam gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. Cuja altura era de 3.000 côvados. Eles consumiam todas as produções dos homens. E quando os homens não conseguiam mais sustentá-los, os gigantes se voltavam contra eles e os devoravam as pessoas. E começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber o sangue. Então a terra apresentou uma acusação contra os iníquos. Quem que apresentou a acusação? A terra. Entendeu? Jussara, anjos, quando vêm à terra, eles tomam formas de homens. Eles têm poder para isso. Por exemplo, quando Abraão recebeu aqueles 3 homens, 2 foram para derrubar Sodoma e um conversando com ele. O que eles fizeram? Eles comeram, eles beberam, eles dormiram. Entendeu? Então, quando esses anjos eles acessam a terra, porque a terra não é para eles, mas eles têm poderes aqui. Eles têm. De se transformar naquilo que eles querem. Ou naquilo que precisa. Eles têm um poder que nós não temos, mas eles têm. Entenderam? Isso é claro. É só ler a Bíblia com atenção e vocês vão ver muitas transformações. Entenderam? Muitas transformações que aconteceram. E aqui é um caso desse. Azazel, capítulo 8, eu estou agora. É o anjo que apareceu a Gideão, pois é. Eu tenho o anjo também que apareceu a quem? Apareceu a pai de Sansão, não lembro agora o pai de Sansão. E lá foi assim, salvaram ele e a sua família, exatamente. Então, nós temos que entender, por isso nós somos criados um pouco menores que os anjos, entenderam? Mas os anjos são seres celestiais e eles têm poder de se transformar. Por isso, irmãos, para eles não tem perdão. Presta atenção. Para anjo não tem perdão. Não tem esse negócio de fazer um avatar aqui e botar um anjo dentro do avatar, não. Não existe isso, não. Não existe. Isso é conversa fiada de nova era. Presta bastante atenção. Essas doutrinas são doutrinas da nova era. Capítulo 8. Azazel ensinou os homens a construírem espadas e facas e escudos e couraças, e ensinou a eles sobre os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e os braceletes e os ornamentos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras. Gente, presta atenção nisso. Eu não vou falar nada, eu só tô lendo, tá? Mas presta atenção no que eu tô lendo. Todos os tipos de pedras caras. Olha isso, todos os tipos de pedras caras. E todas as tinturas colorantes. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e foram desviados, e se corromperam em todas as formas. Olha o que Azazel fez. Escutou o que Azazel fez? Eu vou ler de novo. Presta atenção aqui. Azazel ensinou os homens a construírem espadas e facas, escudos e couraças,
ensinou a ele sobre os metais da terra. Eram segredos que não estavam, o homem não sabia. Ainda estava fechado para o homem esses segredos. Eles começaram a trazer o que estava... na verdade, eles começaram a trazer a cobiça para os homens. A cobiçar, a querer um ser mais que o outro. É isso aqui, ó. Ensinou a eles sobre os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e os braceletes, e os ornamentos, e o uso de antimônio. Antimônio, se não me engano, ele é uma substância que você faz pintura no rosto. Se não me engano, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar para eu ter observado isso, não deu tempo. Deixa eu só ver aqui, antimônio. O antimônio, se não me engano, é um tipo de uma substância que se usa em maquiagem. Se não me engano, é isso. Você quer ver? Vamos ver aqui, antimônio. Espera só um pouquinho. Antimônio. Só um minutinho, irmãos. Só um minuto, antimônio. Antimônio, também chamado de estíbio, é um elemento químico do símbolo do SB de número atômico 51, de massa atômica igual 121. A temperatura ambiente, o antimônio encontra-se no estado sólido. O símbolo CB, abreviatura da língua latina. Peraí, deixa eu entrar aqui na Wikipédia. Tá, o que faz o antimônio? Ó, o antimônio é essa pedrinha aí, ó. Tá vendo, ó? Essa pedra. Deixa eu ver o que ela produz. É um semimetal. Sua forma estável é o metal de coloração branca azulado. O antimônio negro e o amarelo são formas não metálicas instáveis. O antimônio é empregado principalmente em ligas metálicas e alguns de seus compostos para dar resistência contra o fogo. Em pinturas, cerâmicas, esmaltes, vulcanização da borracha, fogo e artifício. Foi descoberto em 1450, né? Aqui diz que foi, mas foram os anjos que ensinaram. Peças que parecem, né? Então tá, é isso aí, ó, antimônio. Mas eu já vi alguma coisa de antimônio em maquiagem, eu não tenho certeza, mas eu já vi alguma coisa assim. E o embelezamento das pálpebras. Tem uma outra versão do livro que diz embelezamento das sobrancelhas. Todos os tipos de pedras caras e todas as tinturas colorantes. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e foram desviados, e se corromperam em todas as formas. Samyaza ensinou encantamentos. Por isso que eu não gosto dessa palavra. Encantamentos, como cortar raízes, armar os como anular os encantamentos, armar e como anular os encantamentos. Olha isso, feitiçaria, ó. Samyaza ensinou encantamentos e como cortar raízes, armar e anular os encantamentos. Baraquial, a astrologia. Cocabel, as constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens. É sobrancelha, né? No meu outro também tinha sobrancelha. Nesse aqui tá pálpebra, né? Ezequiel, o conhecimento das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Xanziel, os signos do sol. E Sariel, o curso da lua. E conforme os homens morriam, lamentavam e as suas vozes chegaram até os céus. Irmãos, quanta destruição esse povo fez, né? Quanta destruição esse povo fez. Esses anjos fizeram, eles ensinaram coisas que para o homem não estava aberto ainda. Deus não tinha ensinado.
eles vieram e fizeram estrago, porque eles ensinaram de uma forma errada. De uma forma provocando o pecado, ensinando eles a ter, como é que diz, a inveja, a piorar a situação que já era ruim. A piorar a situação que já era ruim. Amém, Aline? Entendeu? Para vocês verem como que foi. Por isso Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Não foi por qualquer coisa. Olha aqui, ó. Vamos capítulo 9. Eu quero ver se eu chego até o capítulo 12. E então Miguel, Uriel... Ó, antes de entrar nesse capítulo, presta atenção que... E conforme os homens morriam, lamentavam e as suas vozes chegaram até os céus. Chegou até os céus as vozes dos homens que morriam. E então, entrando no capítulo 9, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para baixo do paraíso e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra e toda iniquidade sendo cometida sobre a terra. Presta atenção. E disseram uns para os outros, esses anjos que estão no céu, é o anjo Miguel, tá? É o anjo Miguel, anjo de guerra, tá? E Gabriel, ó, dois nós conhecemos, Miguel e Gabriel. Aqui tem Uriel e Rafael, que a Bíblia não fala, mas está no livro de Enoque. Fala em outros livros apócrifos, fala o nome deles. E disseram uns para os outros, as vozes e o choro dos que lamentam chegam até os portões dos céus. E agora vocês, santos do paraíso, quer dizer, os anjos, as almas dos homens pedem justiça, se queixando e dizendo, leve o nosso caso ao Altíssimo. Aqueles 200 anjos que era para cuidar do povo, que era para elucidar o povo do pecado, se transformaram agora em como é que fala? Aliançados com o pecado, piorando a situação dos homens. E agora tá os 4 lá em cima, vendo toda essa situação e estão em desespero. Olha aqui, ó. Leve o nosso caso ao Altíssimo, pedindo aos anjos que levasse o caso ao Altíssimo. E os anjos disseram ao Senhor das eras, que é Deus, tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Deus das eras. O trono da sua glória permanecerá através de todas as gerações pelas eras, e o seu nome santo e glorioso por todas as eras. O Senhor fez todas as coisas e tem o poder sobre tudo, e todas as coisas são claras diante da sua visão. E o Senhor vê todas as coisas e nada pode se ocultar do Senhor. O Senhor viu o que Azazel fez, que ensinou todas as iniquidades da terra e revelou os segredos eternos que estavam nos céus. E Samiasa, a quem o Senhor deu autoridade para comandar os seus associados, ensinou a conjurar. E eles foram até as filhas dos homens da terra e dormiram com elas, quer dizer, tiveram relações sexuais com elas, e cometeram impureza com elas, e revelaram a elas todos os tipos de pecados. E as mulheres deram luz a gigantes. E toda a terra se encheu de sangue e iniquidade. E agora veja, as almas dos que morreram estão chorando. Para ver, irmãos, que ninguém morre e fica no esquecimento, tá? As almas estão diante de Deus. E agora veja, as almas dos que morreram estão chorando e pedindo justiça aos portões do paraíso. E os lamentos deles ascenderam, quer dizer, subiram, e não podem parar por causa dos atos iníquos que tomaram conta da terra. Que jeito que nós estamos, irmãos? Que jeito que nós estamos? E o Senhor sabe as coisas antes que elas aconteçam. Eles estão dizendo para Deus, eles estão falando com Deus, conversando, é uma conversa desses 4 anjos com Deus. E o Senhor vê essas coisas e permite que elas aconteçam,
e o Senhor não nos diz o que devemos fazer com relação a elas. Então, capítulo 10. O Altíssimo, o Santo e Grande, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque e disse a ele: vá até Noé. Escuta isso. Então o Altíssimo, o Santo e Grande, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque e disse a ele: vá até Noé e diga a ele em meu nome para se esconder, e revele a ele o fim que está se aproximando. Revele que toda a terra será destruída e que um dilúvio está prestes a chegar sobre toda a terra, que destruirá tudo que estiver sobre ela. Instrua-o para que ele possa escapar. Olha isso aqui, irmãos. Ele mandou Uriel instruir a Noé para ele escapar. E a sua semente possa ser preservada. Quer dizer, o seu sêmen possa ser preservado. E o Senhor disse para Rafael, era um dos 4 anjos, prenda Azazel. Lembra do bode que ia para o deserto? Lembra? Do bode que ia para o deserto, qual era o nome dele? Azazel. Pelas mãos e pés, prenda Azazel pelas mãos e pés, e lance-o nas trevas. E faça uma abertura no deserto que está em Dudael, e lance-o ali. Coloque sobre eles rochas ásperas e pontudas, e cubra-o com trevas, e deixe-o permanecer ali para sempre. E cubra o seu rosto para que ele não possa ver a luz. E no dia do grande julgamento, que ele seja lançado no fogo. E cure a terra. Olha aqui o que Deus fala. Ó. E cure a terra, que os anjos corromperam, e proclame a cura da terra. Que suas feridas possam ser curadas para que os filhos dos homens não morram todos, devido às coisas secretas que os vigilantes revelaram e ensinaram aos seus filhos. Estão entendendo? E como a terra inteira foi corrompida pelos trabalhos que foram ensinados por Azazel, lembra? Ele ensinou a guerra para eles. Ele ensinou tudo quanto é tipo de arma. Ele trouxe a confusão. Responsabilize-o por todos os pecados. E o Senhor disse a Gabriel: proceda contra os bastardos. Quem são os bastardos? São os néfilins, os filhos dos anjos com as mulheres. Proceda contra os bastardos e réprobos, e contra os filhos da fornicação, e destrua os filhos dos vigilantes dentre os homens. Envie-os uns contra os outros, para que possam destruir-se mutuamente em batalha. Então o anjo Gabriel estava designado a fazer esses réprobos, esses filhos da fornicação se destruírem em batalha, porque a terra teria que ser limpa. Olha aqui, ó. Porque não terão uma vida longa. E eles suplicarão por seus filhos, anjos suplicarão por seus filhos, mas nenhum pedido que fizerem será atendido. Você está ouvindo? Nenhum pedido desses anjos caídos é ouvido. Como é que pode, se anjo ficou, presta atenção, ficou em cima do muro, ele também é pecador do mesmo jeito. Ele não tem perdão. Ninguém, nenhum anjo tem como habitar um corpo para se decidir de novo. Não existe isso, está aqui, está claro. Pecou, irmão, não tem mais vez. Para o homem não, o homem pecou, Jesus veio para nos salvar. É diferente.
Por isso, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Presta bastante atenção. Eles suplicarão por seus filhos, os anjos, mas nenhum pedido que fizerem será atendido, porque eles têm esperança que os filhos tenham uma vida eterna e que cada um deles vivam 500 anos. Olha isso. E o Senhor disse a Miguel: vá, informe a Samiasa e os que estão com ele, que se uniram às mulheres e que se perverteram com elas em toda a sua impureza. Exatamente, pastor, essa é a raiva deles. E agora eles estão querendo dizer que nós somos anjo caído, que estamos aqui para ter segunda chance. Nós não somos. Não somos isso não, gente, pelo amor de Deus. Vá, informe Samiasa e os que estão com ele, que se uniram às mulheres e que se perverteram com elas em toda a sua impureza. E quando os filhos deles tiverem se matado mutuamente e eles tiverem visto a destruição de seus amados, prenda-os por 70 gerações nos vales da terra. Nos vales da terra. Mandou, depois que eles vissem todo mundo morrer, os filhos deles morrerem, era para prender eles nos vales da terra, até o dia do julgamento e dia da consumação deles, até que o julgamento eterno seja consumado. Os falsos dizem isso mesmo, os falsos, exatamente. Olha aqui, ó. Naqueles dias serão levados ao abismo de fogo e ao tormento e prisão em que serão confinados por toda a eternidade. E todos os que forem condenados e destruídos serão atados com eles até o fim de todas as gerações. E destrua todos os espíritos dos réprobos e os filhos dos vigilantes, porque desviaram a humanidade, levando-a ao erro. Destrua todo o erro da face da terra, e faça com que todo o trabalho mau chegue a um fim. E deixe a planta da justiça e da verdade aparecer. E ela se constituirá em uma bênção. Os trabalhos da justiça e da verdade serão plantados em verdade e alegria para sempre. Então todos os justos escaparão e viverão até que tenham gerado milhares de filhos, e viverão todos os dias de sua juventude e da idade avançada deles em paz. E então toda a terra será cultivada com justiça e plantada com árvores e será preenchida de bênçãos. E todas as árvores desejáveis serão plantadas e plantarão vinhas, e a vinha que plantarem dará vinho em abundância. E para cada semente que for plantada, cada medida dará 1000, e cada medida de azeitona dará 10 prensas de azeite. E purifique a terra, eliminando toda a opressão, toda a iniquidade, todo o pecado e toda a impiedade. Destrua na terra toda a impureza que a contaminou. E a todos os filhos dos homens se tornarão justos, e todas as nações me oferecerão adoração, me louvarão e me venerarão. E a terra será purificada de toda impureza, pecado, punição, tormento, e eu nunca mais enviarei castigo sobre ela de geração em geração eternamente. Boa noite, Tenório. Essa parte, irmãos, já é a parte do milênio da vida eterna, tá? Porque Deus já tinha nesse momento decretado o juízo. Deus nesse momento já tinha decretado o juízo. Mandou Noé se esconder para que ele se salvasse, porque ele ia destruir tudo. Mas primeiro, o que ele fez? Ele destruiu os filhos dos vigilantes. Vamos seguir aqui, capítulo 11. Vocês estão entendendo, gente? Tá ficando claro para vocês ou tá tendo dúvida aí? Falem aí para mim, por favor. Deixa eu ver que oração. 20h50. Já falta 16 minutos para terminar. Por acaso, vocês estão entendendo?
Tem alguma dúvida? Tá tudo certinho? Posso seguir? Eu vou seguir mais 2 capítulos, tá bom? Mais 2 capítulos. Então, vamos lá. E naqueles dias eu abrirei as câmaras de bênçãos que estão no céu, para enviá-las para eles sobre a terra, sobre o trabalho dos filhos dos homens. E a retidão e a paz estarão juntas durante todos os dias do mundo, em todas as gerações. Isso ainda não aconteceu. Isso está prestes a acontecer. Capítulo 12, e o último dessa noite, tá? Antes dessas coisas, Enoque se isolou, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. E as atividades dele eram com as dos vigilantes, e os dias dele eram com os santos. E eu, Enoque, estava louvando o Senhor de majestade e Rei eterno, e veja, os vigilantes me chamaram, Enoque o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça, quer dizer, escrevia. Enoque, ele escrevia, ele era o escritor. Vai, declare aos vigilantes que saíram do alto dos céus, deixando o lugar eterno e santo, e se contaminaram com mulheres. Fizeram com elas como fazem os homens da terra. Olha isso aqui, ó. Fizeram com elas o que faz os homens da terra. Então, eles se transformaram, eles mudaram o seu corpo para um corpo de um homem. Olha aqui, está escrito aqui, ó. E as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra. Não terão paz nem perdão sobre a terra. Na medida que se encantarem com seus filhos, presenciarão o assassinato dos que amam. Lamentarão pela destruição deles e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade nem paz. Irmãos, isso aqui está claro. Para anjo, ele é o primeiro escritor, Alex. Ele é o primeiro escritor. Para anjo, irmão, não existe perdão. Errou, acabou. Não tem esse negócio de 1/3 dos anjos estão vindo aqui em corpo de gente para poder ter segunda chance. Não, não existe isso. Não existe, eles são seres celestiais. Eles não são como nós, que fomos feitos do pó da terra. Entenderam? Não, eles são seres celestiais. Eles têm corpos que mudam, que podem mudar. Podem se transformar no que precisar ser. Mas nós não. Nós somos feitos exatamente do pó da terra. O sopro veio de dentro de Deus. Nós criamos alma vivente porque Deus soprou sobre nós, alma vivente. E tá aqui, ó. Antes dessas coisas, Enoque se isolou, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, onde ele vivia e o que tinha acontecido com ele. E as atividades dele eram com as dos vigilantes. Entenderam? Esses vigilantes, eles cuidavam da terra, eles cuidavam dos homens. Era para eles pregarem para os homens, era para eles ensinarem as boas novas de Deus para os homens. E Enoque acompanhava eles. Tá aqui, ó. E os dias dele eram com os santos de Enoque. E eu, Enoque, estava louvando o Senhor de majestade e Rei eterno. E veja, os vigilantes me chamaram, Enoque o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça, vai, declare aos vigilantes que saíram do alto dos céus. Dá a entender que são 2 turmas, né? Uma turma de vigilantes lá e outra turma de vigilantes aqui. Olha aqui, ó. Porque esse vigilante mandando Enoque trazer o recado. Olha aqui, ó. Enoque, escriba da justiça, vai e declare aos vigilantes que saíram. Tá vendo? Vigilantes que saíram, deixaram dos altos dos céus. Deixaram o lugar eterno e santo.
e se contaminaram com mulheres. Fizeram com elas como fazem os homens da terra, e as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra. Não terão paz nem perdão sobre a terra. Na medida que se encantarem com os seus filhos, presenciarão o assassinato dos que amam, os seus filhos, né? Os filhos que eles amam. Lamentarão pela destruição deles e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade e nem paz. Entenderam? Nós vamos até aqui hoje. A Isabel pediu para falar de Noé, né? Noé, ele vai ser falado mais à frente, tá? Mais à frente, porque esse livro ele é assim, ele vai para frente e ele vem para trás. Ele vai para frente e ele vem para trás. Aqui diz que essa contaminação aconteceu nos dias de Jared, que é pai de Enoque. É o sexto depois de Adão. Enoque é o sétimo. Enoque deveria ser criança quando ele já presenciava isso. E ele cresce no temor do Senhor, porque a família de Sete permaneceu firme na fé. Firme na fé. E a história porque é bem interessante a história de Noé. Bem interessante. Noé é diferente de todos eles. Ele nasce com outra característica. E o pai de Noé Matusalém fica apreensivo com o que tinha nascido. Ele achava que era um Néfilim. Entendeu? Ele achava que era um Néfilim. Mas eu vou deixar para ler quando chegar essa hora, tá bom? Aí a gente fala sobre isso daí. Gente, vocês conseguiram mais ou menos entender, tá? Mais ou menos compreender o que nós estamos colocando aqui? Eu espero que sim. Porque isso daqui, irmãos, é muito interessante porque nós entendemos o momento que nós estamos passando agora, tá? Isso aqui, a gente entende o momento que nós estamos passando agora. Aqui, ó, essa é a capa do livro, mas tem, lá no grupo, tem o PDF de um livro que eu tô gostando mais daquela versão do que dessa daqui, tá? A versão que tá lá do PDF, tanto é que eu tô vendo se eu mando imprimir, tá bom? Eu mando imprimir para eu ler a outra versão, que eu gostei mais da versão, como é que diz? A versão que eu acho que foi a Chayenne que me mandou. Aquela versão tá bem melhor do que essa daqui. Então, eu aconselho, é baratinho esse livro, não é caro não, mas eu aconselho tirar o xerox, tá? Eu aconselho tirar o xerox. Entenderam? Irmãos, vamos orar aqui. É a versão que tá lá daquele lá, eu acho melhor. Tanto é que eu vou mandar imprimir amanhã para mim. Vou mandar imprimir que tá bem, eu tô achando bem melhor. Então, não tá melhor, a versão daí tá melhor. Então, a versão daí tá bem melhor que essa daqui. Eu tô gostando mais da outra. Então vamos lá, vamos orar então, agradecer a Deus. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham compreendido e que o Senhor possa nos abençoar para a gente poder entender os dias que se seguem, que já estamos nele, gente. Nós já estamos, o quarto selo tá abrindo. Do profeta Elias também é maravilhoso. Eu já li o livro de Elias, já li o livro, o livro de Baruque, que é maravilhoso, o livro de Baruque. Dá detalhes da volta de Jesus. E o Elias dá detalhes do anticristo. Interessante que Elias dá detalhes do anticristo. É incrível. Eu gosto muito. Hebreus 6,4 serve para esses anjos. Sim, exatamente. Hebreus cita Enoque sem falar de Enoque. Gente, Jesus devia conversar com os discípulos sobre o livro de Enoque. Vocês acham que não? Olha 24 de Mateus, gente. Nós vamos ver coisas aqui que Jesus está falando que está escrito aqui. Entenderam? Nós vamos ver coisas do Novo Testamento que estão escritas aqui. É impressionante. E se fosse anjos como eles têm falado, não teríamos chances também. Também não. Não teríamos chance. Aí eles vêm dizer que nós estamos no esquecimento. Mentira do Satanás. Mentira do Satanás. Tem nada de esquecimento, não. Anjo é ser celestial. Pecou, acabou.
Não tem quem morra por eles. Nós não. Nós somos feitos do pó da terra, carne, osso e sangue. E temos um advogado que se transformou em carne, osso e sangue, o único, que é um pré-existente, é o único. Jesus Cristo de Nazaré, que é o próprio Deus que veio e morreu por nós. E por isso nós temos uma segunda chance. O Apocalipse de Elias e de Baruque é maravilhoso. E tem o Apocalipse de Moisés também, que é muito bonito também. Quem tiver aí, leia, é muito bom. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos. Te agradecemos, Senhor, por tu nos dar a oportunidade de poder ler esses livros. Tu nos dá a oportunidade, Senhor, de estarmos com a nossa mente ligada no trono da tua graça, nos preparando para a tua volta, que não vai demorar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome. Pedimos, guarda cada um aqui, Pai. Guarda cada pessoa aqui. Prepara que os corações estejam prontos para a tua volta, Senhor. Porque nós sabemos que o tempo já é chegado e os momentos já vão ficar mais difíceis. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal. É que eu te peço, Senhor, e eu te louvo, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça de Jesus, já está terminando meu tempo aqui. Que o Senhor abençoe a todos. Amém e amém, meus irmãos.